Muito bem, pessoal. Fizemos a nossa corrente, terminamos a nossa prece. Eu tenho algumas palavras para nós conversarmos hoje. Hoje é sexta-feira da Paixão, hoje é sexta-feira santa. É um dia em que nós relembramos a paixão de Cristo. O mundo ocidental todo relembra o sofrimento de Cristo, um sofrimento terminado 3 dias depois e que renovou a fé, que renovou a esperança, que renovou a vida para todos aqueles que creem na, na forma crística, para todos aqueles que creem na importância desse ato, na importância de Cristo. Independente da religião, independente da corrente doutrinária de qualquer casa, de qualquer templo, hoje o mundo também passa por dor. Hoje o mundo também passa por sofrimento e nós pedimos a Deus que este sofrimento também acabe, também tenha o seu tempo de duração, também acabe. Nos solidarizamos com aqueles que sofrem e pedimos a Deus que, quando acabar este sofrimento, todos nós sejamos também renascidos na fé, renascidos na certeza e modificados no nosso interior, modificados nos nossos sentimentos, na nossa mente. Como a gente sempre diz, é, tudo que acontece tem um porquê. Nada acontece de forma fortuita, nada acontece por acaso. Se a gente acreditasse que as coisas acontecem aleatoriamente, nós estaríamos falando de um Deus sádico, um Deus que gosta de ver seus filhos, suas criaturas sofrerem a troco de nada, simplesmente para ver sofrer. Então, se nós não acreditamos nisso, se nós acreditamos em um Deus, independente da denominação que nós dermos, com que nós lhe conhecermos, se nós acreditamos em um Deus bom, justo, nós acreditamos que tudo aquilo pelo que nós passamos nos é útil de alguma forma e nos auxilia de alguma forma no crescimento da nossa consciência. Quantas coisas nós aprendemos e quantas coisas podem ser modificadas através de situações difíceis pelas quais nós passamos. Uma coisa que muita gente me pergunta é o seguinte: poxa, a gente só melhora se passar por sofrimento? E não estamos falando só da pandemia, não. Estamos falando também dos nossos sofrimentos pessoais, porque muitas vezes as pessoas passam por sofrimentos, passam por dores, e nós falamos: olha, se isso você não está conseguindo resolver, se é uma coisa difícil, então provavelmente isso pode estar atrelado às suas circunstâncias kármicas para ensinar alguma lição, para você ter que aprender alguma coisa. Isso a gente até orienta. E aí as pessoas falam, mas é só pela dor? É só pelo sofrimento que a gente aprende? Não há uma outra forma da gente aprender sem precisar sofrer? Na verdade, há duas formas. Há duas formas. 99,9% de nós, espíritos em evolução, esperamos o sofrimento. Esperamos as consequências das coisas erradas que a gente faz virem até nós, sofremos com aquelas consequências. Quando sofremos com aquilo, refletimos, damos um passo para cima, subimos um degrauzinho e aí a gente melhora. A gente aprendeu com o sofrimento. O outro caminho, ele vem antes do sofrimento e ele evita o sofrimento. O outro caminho é o trabalho interior. Então, se nós, por exemplo, tivermos o hábito de sempre refletirmos sobre os nossos atos e tivermos com essas reflexões a capacidade de identificarmos os nossos erros e de consertarmos os nossos erros e de não errarmos mais naquilo, então nós estamos aprendendo a lição por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço. Não advirá a partir daí uma outra consequência para nos fazer aprender algo que a gente já aprendeu. Como eu disse, Deus não é sádico. Os sofrimentos, as dores, as aflições não vêm de causa fortuita ou só porque eu quero ver fulano sofrer. Não é isso. Elas vêm como consequências de algo errado que a gente fez, de um desvio de conduta, um desvio moral, um desvio de consciência que a gente exerceu em algum momento do nosso passado e que agora causa aquela consequência desagradável.
Mas se nós, antes dessa consequência desagradável, se a gente conseguir reformar o nosso pensamento, entender os nossos erros, consertar aquilo que a gente fez de errado, que às vezes prejudicou alguém, e além disso não errar mais, então a gente já aprendeu a lição. A gente não vai precisar passar por outras consequências. A gente eliminou aquelas consequências. Quando a gente fala a palavra karma, a primeira coisa que a gente lembra é algo negativo. Eu quero explicar para você o que é karma. Quando a gente fala karma, você, aliás, eu não, porque eu já conheço um pouquinho mais essa história, mas a maioria das pessoas pensa, é algo negativo que eu vou ter que sofrer. Na verdade, não é assim. A palavra karma, ela é uma palavra em sânscrito. Sânscrito é uma língua indiana muito antiga, mais antiga do planeta. E a palavra karma tem um único significado: ação. Ação pode ser uma ação positiva, pode ser uma ação negativa, é ação. Quando é que a gente age? A gente age quando a gente faz alguma coisa, a gente age quando a gente sente alguma coisa, a gente age quando a gente pensa alguma coisa. Qualquer verbo que você conhecer, fazer, andar, correr, pensar, sentir, tudo isso é ação. E tudo isso sendo ação, tudo isso é um karma. Então, o tempo inteiro nós estamos gerando karma, porque o tempo inteiro nós estamos gerando ações. Agora, há ações que nós fazemos que têm um contexto positivo, há ações que nós fazemos que têm um contexto negativo. As ações que nós fazemos que são positivas, elas vão ter reações, consequências, que na verdade são ações também e, portanto, karmas positivos. As ações que nós fazemos que são negativas, elas vão ter também reações, que em suma também são ações que a gente vai sofrer negativas. Então, é ação e reação. Sendo que reação é a mesma coisa que ação, só que vindo no caminho oposto, vindo de lá para cá. Então é ação e ação. Uma ação que a gente gera e uma ação que a gente colhe por conta da que a gente gerou. Ficar sem gerar ação é impossível, porque quando a gente está pensando, a gente está agindo. Pensar é um verbo e verbo é ação. Então, enquanto a gente está pensando, a gente está agindo. Se você pensar coisas boas, você vai gerar para você, como consequência, como reação disso, coisas boas. Se você pensar coisas ruins, você vai gerar para você coisas ruins. A gente sempre está gerando karma, porque a gente sempre está agindo. E as reações daquele karma, as reações daquela ação que a gente está gerando, elas vão ser exatamente proporcionais àquilo que nós agimos, ao valor da nossa ação, ao peso da nossa ação. Quanto mais coisas positivas, quanto mais ações positivas nós gerarmos, mais ações positivas nós vamos ter como reação daquilo. E é isso que a gente tem que fazer. Só que nós somos ignorantes. Nós fomos criados simples e ignorantes lá por Deus, e a gente vem crescendo, a gente vem aprendendo desta maneira. Quer dizer, a gente erra. Quando a gente erra, a gente não reflete, a gente não pensa sobre aquilo e deixa aquilo do jeito que está. Aquele erro é uma ação negativa, vai gerar uma consequência negativa e que a gente vai colher depois. Não é punição divina de forma alguma, é apenas uma circunstância natural, ação e reação. Toda vez que eu falo de ação e reação, eu já dei palestra lá na casa do Caboclo Birajara sobre isso inúmeras vezes, eu sempre falo que eu me lembro de um professor de física que eu tive no antigo segundo grau, agora já é outro nome, mas era um professor de física que eu tive e que ele falava o seguinte: se eu der um soco na parede, eu estou fazendo uma ação, mas a minha ação tem uma reação. A minha ação, vai, dependendo da força da minha mão, vai quebrar a parede. E a reação vai quebrar a minha mão também. Então, as reações, elas são proporcionais à ação que a gente colocar naquilo, à força que a gente colocar naquilo. Só que aí a gente não aprende simplesmente pelo segundo caminho que eu falei agora há pouco, que é pela reflexão, pelo entendimento, pela reforma íntima. A gente faz a coisa errada, espera a consequência. Quando a consequência vem, ela nos dói, nós refletimos sobre aquilo
e entendemos que não devemos fazer mais aquilo que nós fizemos. Hoje à noite, eu quero convidar você que nós temos uma reunião, nessa Sexta-feira Santa, nós temos uma reunião para falar sobre o perdão. Nós vamos ensinar o que é o perdão, vamos tentar explicar de uma forma para a gente ver de uma maneira diferente o que é a falta do outro, o que são os atos falhos do outro. E você está convidado, é às 8h30 da noite, mais tarde um pouquinho, 8h30 da noite, nos reunimos para falar sobre o perdão, aqui na casa do Caboclo Birajara. E uma das coisas que nós vamos falar nessa reunião sobre o perdão é justamente sobre isso, sobre a nossa incapacidade de ver os nossos próprios erros e sofrer as consequências kármicas daquilo. Que tudo que nos acontece, independente de por quem venha, é, na verdade, uma consequência de algo que nós geramos, porque Deus não é injusto. Então, uma das coisas que eu vou falar lá na nossa reunião é isso, que quando alguém fez alguma coisa de mal para você, fez alguma coisa que lhe causou um mal-estar muito grande, Deus não permitiria que aquilo tivesse chegado a você, se aquilo não lhe servisse de lição de alguma maneira. E se aquilo lhe serve de lição de alguma maneira, é porque no seu passado você agiu daquela forma com alguém e agora sente como que é ruim receber aquilo. Ah, mas é sempre assim? Exatamente igual, na mesma medida? É quase sempre assim. Na mesma medida, só que em sentido contrário. Você imagine, por exemplo, um centurião romano. Imagina que você, em alguma encarnação atrás, você foi um centurião romano e que você resolveu arrastar alguém na sua biga ali no meio da arena, esfolando aquela pessoa até morrer. É possível que isso tenha acontecido? É. Todos nós somos imperfeitos, éramos muito mais ignorantes naquela época. Então você fez aquilo naquela época ali, arrastou a pessoa na sua biga pela arena, foi esfolando a pessoa até a pessoa morrer. Uma coisa possível de acontecer com qualquer um de nós pela nossa ignorância. Como é que você vai aprender que aquilo não é uma coisa boa? O dia que algo semelhante acontecer com você. E aí, de repente, você hoje em dia aqui é sequestrado. Olha o exemplo que eu vou dar, mas que serve para você entender. Hoje você aqui, de repente, é sequestrado, ou aliás, você está no seu carro e um ladrão vem, rouba o seu carro, você não consegue sair direito do carro, fica preso no cinto de segurança e é arrastado no asfalto até morrer. Aparentemente, uma coisa assim despropositada. Deus não está vendo isso. Como é que Deus permite que esse bandido tenha feito isso? Como é que Deus permite que aquela pessoa que passou a vida inteira dela cuidando dos filhos, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa normal, como é que Deus permite que aquela pessoa passe por esse sofrimento de ser arrastada ali no asfalto naquele momento? Que raiva que a gente fica desse bandido. Que coisa injusta. Nossa, que coisa horrível. E, na verdade, quando antes de você nascer, por exemplo, aqui nessa encarnação, é possível que você tenha pedido lá no mundo espiritual: olha, eu fiz uma coisa terrível lá no passado, esta culpa me marca muito. Eu quero me redimir desse meu processo de culpa, porque isso me faz muito infeliz. Eu quero aprender realmente que aquilo que eu fiz não era certo. Como que eu vou fazer isso quando eu sofrer alguma coisa de uma forma semelhante? E aí acontece alguma coisa com você que lhe causa um sofrimento desse tipo e que você aí reflete na sua mente espiritual. Você aprende a lição porque você sentiu a dor que você causou a outrem lá no passado, você sente em você mesmo. E aí você nunca mais vai fazer aquilo. Pronto, você subiu um degrau a mais, 2 degraus a mais na sua escala de consciência, porque você aprendeu. Então, muitas coisas que a gente considera injusto e muitas coisas que a gente acha assim, não tem por que ter acontecido, a culpa é do fulano que fez isso acontecer, na verdade, é uma consequência de um ato nosso passado. E aquele bandido que dessa vez fez isso com a pessoa? Ele também vai sofrer as consequências dos atos dele. Porque se ele fez esse ato, se ele agiu dessa maneira, é porque a consciência dele, neste momento, é tão pequena quanto a sua era quando você era o centurião. A sua cresceu, desenvolveu nesses milhares de anos de lá até aqui. E a deste sujeito que hoje fez isso com você, também irá crescer quando ele colher as consequências dos atos dele.
as consequências dos atos dele, ele pode ser que comece a colher agora, se ele for preso, por exemplo, sofrer na cadeia, aí talvez comece a refletir, talvez comece a pensar e comece a mudar a sua consciência. Pode ser que não, pode ser que ele demore ainda séculos para conseguir aprender que aquilo que ele fez no roubo do carro foi errado. Enfim, nós sempre estamos nos servindo uns aos outros de instrutores mútuos. Nós nos ensinamos uns aos outros. Aqueles que têm um nível de consciência menor e que, por isso, são capazes de fazerem atrocidades ainda, acabam servindo como instrutores de correção para aqueles que no passado fizeram alguma coisa. E, por sua vez, aqueles que têm a consciência um pouquinho maior servem como instrutores para aqueles que têm a consciência menor, com as suas orientações, com os seus exemplos, e também porque, se por um acaso eles sofrerem alguma atrocidade gerada por aquele que tem a consciência menor, pelo que eles sofreram, aquele que gerou vai ter o aprendizado devido no seu momento devido. Então, isso tudo é muito complicado. Isso tudo às vezes fica difícil de entender. Mas, para facilitar o entendimento, é muito bom a gente ter sempre em mente de que Deus é justo. Ele não permite que você sofra absolutamente nada que não seja útil para você ou que não sirva como remédio para a sua consciência. Nunca, nunca, nunca nada acontece fortuitamente. Nunca, na verdade, algo acontece por culpa do outro. Porque se não fosse esse bandido ter arrastado você ali no asfalto até a morte para lhe trazer o remédio consciencial que você precisava, seria outro, seria uma outra pessoa. Então, na verdade, não é quem nos faz mal que é o culpado do mal que nós recebemos. Porque se não fosse aquela pessoa especificamente, seria uma outra. De alguma forma, aquilo chegaria até nós. Chegaria até nós porque nós geramos uma ação lá no passado que justifica essa consequência. Ah, e sempre vai ter espíritos assim mais atrasados que vão servir de instrumento kármico para a gente aprender, para a gente receber as nossas lições. Sempre, sempre. Hoje nós recebemos as nossas lições de espíritos que são mais atrasados que nós. Quando esses espíritos forem mais adiantados e tiverem que receber as consequências daqueles atos que eles fizeram com a gente, outros espíritos mais atrasados vão servir de instrumentos para isso. E sempre vai ter um espírito mais atrasado para servir de instrutor para os mais adiantados. Por quê? Porque Deus cria espíritos constantemente. A criação divina, ela é constante, ela é permanente. Então sempre existem espíritos, sempre vai haver espíritos muito primitivos, espíritos muito ignorantes e espíritos muito mais adiantados. Nós saímos de lá do muito ignorante, do muito primitivo. A gente está caminhando e a gente vai chegar lá no muito adiantado. Mas nesse trajeto, a gente muitas vezes faz os outros sofrerem e a gente muitas vezes sofre porque os outros nos trazem as lições, são ferramentas kármicas para nos trazerem as lições que nós precisamos. Daqui a pouco, quando nós aprendermos essas lições que vieram através das mãos dos outros, nós vamos crescer mais. E aqueles outros que fizeram isso com a gente, que trouxeram essa lição para a gente, no momento devido, eles também irão aprender as lições que outros servirão de instrutores para si. Vocês estão entendendo então como que, na verdade, ninguém é culpado da sua dor. Ninguém é culpado da coisa ruim que aconteceu com você, porque você não recebe nada além do que você precisa receber. Nada além e nada quem. Ninguém tem nem mais nem menos do que merece. Se a gente, por um momento, pensar assim, o que aconteceu comigo é injusto, a gente está falando assim, Deus não é justo. Ou então a gente está falando assim, Deus não gosta de mim. Ou então Deus é sádico. Qualquer coisa dessa que a gente pensar, que a gente falar, a gente está falando, Deus não existe. Porque a concepção básica até da palavra Deus é o todo perfeito, é o perfeição. Então, se ele é perfeito, ele não tem paixões. Se ele é perfeito, ele é bondade e justiça soberanas. Então, ele jamais deixaria que qualquer coisa acontecesse com você, comigo, com qualquer um de nós,
que não nos fosse útil de alguma forma e que nós não merecêssemos. Como eu disse, ninguém tem nem mais nem menos do que merece. O problema é que a gente não lembra lá do nosso passado, né? E aí o fulano dá um tapa na nossa cara, a gente acha assim, a culpa é dele, é do fulano. O fulano dá um tiro na gente, a gente fala, a culpa é do fulano. Se não fosse pelo fulano, seria outro nos daria um tiro. Ah, mas então é certo o outro me dar o tiro? Não, não é certo. Tanto não é certo que ele vai colher as consequências do ato dele. Tanto não é certo que nós estamos colhendo essa consequência porque nós devemos ter feito isso no passado. Não é certo. Mas a consciência de cada um de nós só aprende quando a gente sofre as consequências daquilo. Então, hoje eu estou sofrendo, eu levei um tiro, porque eu estou sofrendo a consequência desse ato abominável que eu fiz lá no passado, que eu dei um tiro em alguém. É errado, eu não deveria ter feito isso. Mas naquela época a minha consciência era desse tamaninho e permitia que eu agisse dessa forma errada. Então eu dei um tiro lá. Eu vou precisar de uma lição para me mostrar que isso não é bom. E aí eu recebo um tiro agora. Pronto. Quitei o meu karma, aprendi que aquilo não é bom, nunca mais dou um tiro em ninguém, em nenhuma das minhas encarnações daí para frente. E aquela pessoa que me deu o tiro, ela tem a consciência hoje do mesmo tamanho que a minha era quando eu dei o tiro no outro lá no passado. Ela também vai sofrer a consequência. Então não é questão de, então é certo eu receber o tiro? Não, é certo para mim. É certo para mim porque eu precisava daquilo, mas não é certo para aquela pessoa ter feito aquilo. Ela fez porque a consciência dela era pequena. Aí parece até uma contradição, mas eu vou explicar essa contradição com uma frase de Jesus. Jesus falou assim: que venha o escândalo, porque ele é necessário, mas ai de quem por quem ele venha. Lembram dessa frase? O que essa frase quer dizer? Que as coisas ruins, elas têm que acontecer porque é necessário para o nosso adiantamento, para a nossa consciência. Porque é através dessas coisas ruins que a gente colhe as consequências dos nossos atos ruins e que com isso a gente aprende e cresce. Então que venha o escândalo, porque ele é necessário. Mas ai daquele por quem ele venha. Que quer dizer que, apesar de ser necessária a coisa ruim chegar até nós, aquele que causar a coisa ruim também vai ter que, no futuro, colher as consequências dos seus atos. Ai daquele por quem a consequência ruim venha. Que venha o escândalo porque ele é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Vocês estão percebendo como as coisas estão muito encaixadinhas, como todos nós, espíritos criados por Deus, funcionamos como uma engrenagem e é um auxiliando o outro. Opa, eu falei auxiliando o outro? Então quer dizer que aquela pessoa que me deu um tiro agora, na verdade ele está me auxiliando? Sim, ele está me auxiliando, porque ele está me dando uma lição que me ensinando que aquilo que eu fiz no passado, lá com o meu vizinho, que eu matei o meu vizinho, não é bom. Quando eu receber esse tiro, que eu senti essa dor, que a minha vida for despedaçada, que a minha vida acabar de uma hora para outra, eu vou saber tudo o que o meu vizinho que eu matei na encarnação passada sentiu. Eu vou saber como que é deixar a família de uma hora para outra, acabar com seus negócios de uma hora para outra, acabar com as esperanças ali, com os planos de uma hora para outra, sentir a dor que sentiu pelo tiro, eu vou saber tudo que o meu vizinho sentiu. E isso vai me trazer uma reflexão profunda, espiritual, e nunca mais eu vou atirar em vizinho nenhum. Então, aquele sujeito que hoje, pela sua consciência ser desse tamaninho, foi utilizado como um instrutor para mim e me deu o tiro, na verdade ele está me dando uma lição e está sendo um benfeitor para mim. Então, todos nós somos benfeitores uns dos outros. Nós somos benfeitores do próximo quando nós auxiliamos o próximo, estendemos a mão, fazemos uma caridade, ouvimos os sentimentos de alguém, quando nós afagamos, quando nós damos carinho, somos benfeitores. Somos benfeitores também quando, pelo nosso nível de consciência pequenininho, a gente acaba fazendo alguma coisa ruim para o outro. É ruim para a gente porque a gente vai colher as consequências desse nosso erro, dessa ação ruim, deste karma ruim que nós geramos. Mas a gente, de alguma forma, vai estar ajudando o outro. Então se eu fizer o mal para o outro o tempo inteiro, eu vou estar ajudando o outro? Olha, se o outro receber este mal, é porque ele precisava. Mas se você fizer o mal para o outro o tempo inteiro, você vai estar gerando karmas negativos para você e depois você vai ter que passar pelas consequências disso. É uma filosofia, assim, às vezes um pouco abstrata,
para quem tem uma visão puramente material, porque a visão puramente material, ela elimina a visão pregressa, da nossa existência pregressa, e elimina a visão da nossa existência futura. A visão material, ela nos vê somente nesse pequeno período em que a gente está encarnado nesse planeta. Então, pela visão material, muita coisa não tem justificativa e muita coisa é fruto somente da maldade do outro. Mas na verdade não é assim. O outro que fez aquilo que a gente fala que é maldade, na verdade ele é ignorante. Ele tem uma consciência pequenininha. E é graças a ele ter essa consciência pequenininha que de alguma forma ele pôde ser o meu instrutor. Se todo mundo aqui no planeta tivesse uma consciência maravilhosa, uma consciência enorme, todo mundo aqui fosse um poço de bondade, ninguém serviria de instrutor dando consequências ruins para aquele que precisa daquela consequência ruim. Mas também, se todos nós fôssemos assim, a gente também não geraria ação ruim que mereceria uma consequência ruim. Olha como que as coisas se encaixam, né? Dá para pensar aí 3 dias seguidos sobre isso que eu estou falando. Quando a gente fala tudo isso que eu estou falando, a primeira coisa que você de repente pode estar pensando é: não é possível que seja assim. É difícil compreender isso. Mas raciocina um pouquinho. Acompanhe esse raciocínio, reflete sobre esse raciocínio, que é um raciocínio espiritual, é um raciocínio baseado na justiça divina. E aí a gente consegue compreender muito melhor tudo o que acontece com a gente. Que venha o escândalo, porque ele é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Isso é uma das coisas que nós hoje, à noite, mais tarde um pouquinho, às 8h30 da noite, nós vamos falar. Olha como que o perdão tem muito a ver com isso. Lembra aquela pessoa que lhe fez um mal terrível? Aquela pessoa que você falou assim: nossa, que coisa horrível, como é que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Ela foi capaz porque a consciência dela era pequenininha naquele momento. Mas aquilo só chegou até você porque você também já teve essa consciência pequenininha e já fez aquilo com outra pessoa lá no passado. E se hoje não tivesse chegado através desta pessoa, chegaria de uma outra forma. O importante é que você receberia. Então, na verdade, esta pessoa foi só um instrumento. Foi só um instrumento para o seu aprendizado. Portanto, a culpa de você ter recebido não é dela. A culpa é sua. Você não tem o que perdoar ou não perdoá-la. Você tem que aprender com aquela lição. Porque, na verdade, ela também vai aprender depois. Se ela lhe fez um mal, daqui a pouco ela vai aprender. Ela vai colher as consequências dos atos dela também. Assim como você agora colheu pelas mãos dela. Ela foi o instrumento para aquilo. Então, tudo isso tem a ver muito com o perdão, com o guarda-mágoa. Por que eu vou guardar mágoa de alguém que, na verdade, foi um instrumento para o meu aprendizado, para me libertar de culpa, para me libertar de mágoas, para me libertar de coisas erradas que eu fiz? Se não fosse ele, seria outra pessoa. Então, o problema não é a pessoa, o problema é o fato. O problema sou eu que gerei uma ação ruim e colhi aquilo. Então, isso é uma das coisas que nós, hoje, na nossa reunião do perdão, é uma das coisas que nós vamos falar. E olha que a partir daí, e com tudo que nós vamos falar, que é bem mais do que isso, a gente vai ter muita coisa para refletir. E não tem dia melhor para refletir do que hoje, que é uma sexta-feira santa, e que todos nós estamos assim envolvidos nessa atmosfera de reflexão e queremos a nossa reforma íntima. Então eu aguardo você às 8h30 da noite para nós conversarmos sobre o perdão. Eu queria desejar para você um excelente dia, que nessa sexta-feira santa muitas coisas modifiquem dentro de cada um de nós, modifiquem para melhor, que nós tenhamos todas as reflexões possíveis, que nós consigamos todo o auxílio espiritual possível para que nós possamos crescer, mesmo que seja dolorido, que nós possamos nos modificar. Então, eu encerro a nossa corrente de hoje agradecendo a sua presença e falando para você que eu oro, que eu vibro para que Deus o abençoe constantemente, plenamente, que abençoe a sua vida, que traga regeneração, que traga reforma, que traga bons pensamentos sempre e que permita que cada um de nós, você e eu, que nós geremos sempre ações positivas, karmas positivos, para que a gente não tenha consequência ruim a colher depois. Que Deus abençoe você agora e sempre. Muito obrigado pela sua presença. Que assim seja, graças a Deus.